Fala, gente boa, tudo bem? Mais um episódio aqui do Nosso Deus Não Está Morto. E hoje estamos aqui para falar de Mateus 16, capítulo 1 ao capítulo 28. Vamos comentar aqui as lições que a gente aprende aqui com o livro de Mateus 16. Amém? E vamos lá. Os fariseus e os saduceus pedem um sinal do céu. Capítulo 16. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhe respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não poder discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. O de Jonas aqui está lá em Jonas do 3, 4 ao 5. Amém? 3, 4 ao 5. E eles pediam um sinal para Jesus, né? Só que Jesus fala, ó, o sinal aqui é o de Jonas. Então, tipo assim, porque eles sabiam ver as coisas no céu e sabiam identificar o tempo, mas não sabiam, né, reconhecer aqui, ó, sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão de Jonas. E deixando, retirou-se. Ou seja, pediam tanto um sinal para Jesus, um sinal que de fato mostrasse, né, mas o único sinal que Jesus estava querendo dar para eles é aquele ali. O fermento dos fariseus e dos saduceus. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo, Jesus disse: por que discorrei entre vós, homem de pequena fé, sobre não terdes pão? Não compreendeis ainda? Nem vos lembrai dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não lhes dissera que se acautelasse do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Jesus, em todo o tempo, né, a gente pode ver que ele batia de frente com os fariseus e com os saduceus, porque eles eram aqueles que conheciam muito, eles sabiam muita coisa, e eles não eram em si maus. A questão toda é que eles colocavam os preceitos, as tradições deles acima do que a palavra de Deus estava querendo dizer. E a confissão de Pedro, olha só, versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então adverti os discípulos de quem a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Olha só, a confissão de Pedro. O Pedro dizia ali, ó, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então Pedro aqui ele acerta. A gente vai ver que Pedro aqui ele acerta, falando que Jesus é o Cristo. Depois, no versículo 20, Jesus diz assim, ó: então advertiu os discípulos que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Mas veja o versículo seguinte, ó. Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Versículo 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia.
Versículo 22. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas olha só, versículo 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda-te, ou arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim das dos homens. Então veja, olha que interessante. Pedro diz que Jesus é o Cristo, aqui no versículo 15, né, de Mateus 16, 15. Mas no versículo 22, e Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor? Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda-te, Satanás. Arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então veja, Pedro acerta em falar que Jesus é o Cristo, mas erra em falar que Jesus não devia ser morto e ressuscitar naquele momento. Então ele é contra a vontade de Deus, porque ele fala algo que Jesus disse que ele ia fazer: morrer e ressuscitar. O discípulo deve levar a sua cruz. Isso aqui é interessante. Versículo 24 ao 28. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se a ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porquanto o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que venham vir o Filho do Homem no seu reino. Ou seja, veja no versículo aqui, 24, Então, disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se, ou aqui, a si mesmo se negue, ou negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, a gente vê que Jesus em todo o tempo batia na tecla: Você quer me seguir? Deixa as coisas velhas para trás e vem me seguir. Deixa o pecado para trás e vem me seguir. Mas a pergunta é: negar o quê? Negar as coisas erradas. Hoje, trazendo isso para hoje, não quer dizer que hoje você vai largar seu emprego, você vai largar sua empresa e vai seguir Jesus. Não, você vai largar o pecado. Então, se aquele emprego tem alguma coisa que te leva a pecar, você vai largar isso. Ou aquela parte que está te fazendo pecar. Mas aquilo que é certo, aquilo que, vamos dizer assim, não tem problema biblicamente, não tem nada de errado, você continua vivendo normal. Você vai continuar com a sua família, tomando café com eles, você vai em encontros com seus amigos. Mas o pecado, aquilo que é errado diante de Deus, você não vai mais participar. Você vai cortar o mal pela raiz. Amém? Então é isso que o texto fala. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Ou seja, aqui está falando da questão de carregar a sua cruz, né? Negar a si mesmo e também perder coisas aqui nessa vida para ganhar na vida eterna, né? Porque às vezes não adianta você ganhar tudo nessa vida aqui e perdendo na eternidade, entendeu? Então, isso é para nós também, isso é uma reflexão para nós, né? Às vezes a gente tem que perder algumas coisas por causa de Jesus, algumas amizades, algumas coisas. E tá tudo certo se algumas pessoas vão embora, se algumas pessoas não acham mais que a gente é a melhor pessoa para elas andarem, porque a gente está seguindo um caminho mais certo. Cara, a gente tem que ser gente boa com todo mundo. Jesus foi gente boa com todo mundo. Mas se elas não querem seguir e não querem andar contigo porque você se converteu, tá tudo certo. Deus vai te dar novas amizades, pessoas que amam a Jesus e querem andar de acordo com a sua palavra. Amém? Mas é importante isso aqui, saber que mais vale você, às vezes, não ganhar o mundo inteiro, você ficar mais na sua, tranquilo, e estar em paz com Deus, do que você ganha tudo, amém? Ter uma vida riquíssima, uma vida altamente luxuosa e não ter paz com Deus. Aí não adianta, né, meu amigo? A gente tem que ter paz com Deus. Não quer dizer que se você é rico, você tem que vender tudo que você tem para seguir Jesus. Jesus falou aquilo para aquele cara, vender tudo que tem para seguir Jesus, porque o coração dele estava preso nas riquezas. Mas se o coração dele não tivesse preso nas riquezas, Deus não ia pedir para ele vender tudo. Deus ia dizer para ele: olha, me siga, amém? Me ajude nas riquezas aqui, mas me siga. Mas como a riqueza era aquilo que dominava o coração daquela pessoa, Deus mandou ele vender tudo que tinha. É por isso que muita gente abria mão de tudo aquilo que trazia para longe de Jesus. Carregar a cruz e seguir Jesus é abrir mão de pequenas coisas que nos afastam de Deus. E essas pequenas coisas que vão nos afastando de Deus, quando a gente retira elas das nossas vidas,
a gente percebe que não eram pequenas coisas, mas eram grandes obstáculos para que Deus pudesse fazer alguma coisa na nossa vida. Amém? Então eu quero orar para que nós possamos viver isso. Senhor Deus, obrigado por cada um de nós que está aqui lendo a sua palavra, Pai. Pai, que essa pessoa, assim como eu, que possamos viver ainda mais profundo o conhecimento de Deus, o conhecimento de Jesus Cristo, para a glória do Deus Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Valeu, pessoal. Vamos lá? Valeu.